Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar uma conferida nesse livro, Como Ler a Bíblia, livro por livro, um guia confiável para ler e entender as Escrituras Sagradas. É da Thomas Nelson Brasil, um livro de Gordon Fee e Douglas Stuart. A princípio, é um livro comum, tá? Tem algum brilho aqui nas letras, a capa fosca. É aquele livro de capa brochura normal, só que tem orelhas. Vamos dar uma olhada na quarta capa aqui. Vamos ver o que esse livro traz de bom pra gente. Caminhe pela Bíblia sem medo de se perder. Há quem leia pouco, ou mesmo deixe de ler a Bíblia por se sentir intimidado pela complexidade de seus textos. Para pessoas assim, a leitura do texto sagrado é como uma viagem por terras desconhecidas usando um guia cheio de enigmas. São muitos livros cheios de nomes de lugares e pessoas, além de vários fatos históricos e diversas mensagens, nem sempre muito claras. Com o objetivo de tornar essa jornada mais tranquila e enriquecedora, os teólogos Gordon Fee e Douglas Stuart se propõem a tomar o leitor pela mão e desvendar a palavra de Deus livro por livro, detalhe por detalhe, para tornar a exposição do conteúdo de cada livro da Bíblia ainda mais clara e acessível. Os autores se valem de um método gradual de abordagem. Dados de orientação, os autores começam oferecendo um resumo do livro com suas principais características, visão geral. Neste tópico, o leitor é apresentado aos temas e conceitos fundamentais, bem como aos fatos mais marcantes da narrativa bíblica. Conselho específico para a leitura, que é um recurso que potencializa a assimilação das lições e mensagens mais importantes, com detalhes que contextualizam e esclarecem ainda mais o texto. Uma caminhada por outro expediente de grande utilidade, em que a leitura é conduzida por cada segmento do livro bíblico, facilitando o encadeamento das ideias e dos acontecimentos e propiciando uma visão panorâmica. Como ler a Bíblia livro por livro é um mapa para nortear a leitura, proporcionar clareza e ampliar a compreensão da palavra de Deus. Aqui a gente tem o logo da Thomas Nelson, as redes sociais, ISBN do livro, ok? Então vamos adentrar ao livro. Vamos dar uma lida nessa orelha. Nosso objetivo não é simplesmente distribuir conhecimento sobre os muitos livros da Bíblia, o tipo de informação que permite alguém passar em testes de conhecimento bíblico sem ao menos ler as Escrituras. Tais livros e testes normalmente lidam com muitos dados, mas quase sempre sem noção de como os livros bíblicos funcionam como entidades individuais ou de como cada um deles se encaixa na história divina. Nossa preocupação atual reside quase totalmente nesse último aspecto. Queremos demonstrar como cada livro bíblico se encaixa como um todo para contar a história de Deus. Tanto isso é uma preocupação que nosso livro apresenta uma breve visão geral da história bíblica, aquilo que os estudiosos de narrativas chamam de metanarrativa das Escrituras. Trata-se do quadro geral da história central, da qual todas as outras fazem parte, de maneira a moldar o todo. Acima de tudo, tentamos escrever um livro sobre os livros da Bíblia, o qual não será um substituto da leitura bíblica em si. Antes, esperamos que ele possa suscitar em você o desejo de ler por si mesmo cada um dos livros das Escrituras, ao mesmo tempo levando uma noção razoável do que está sendo lido. Vamos ver a outra orelha para a gente descobrir quem são os autores? Aqui, ó. Gordon Fee nasceu no estado do Oregon, Estados Unidos, e é doutor em divindade pela Universidade Northwest em Kirkland, Washington. Filho de um pastor da Assembleia de Deus,
foi professor na Faculdade Wheaton, em Illinois, na Universidade do Sul da Califórnia e no Seminário Teológico Gordon Conwell, em Massachusetts. Durante boa parte das décadas de 70 e 80, foi integrante do comitê que realizou a tradução bíblica da Nova Versão Internacional. Hoje é conselheiro do Instituto Internacional para Estudos Cristãos e professor emérito da Faculdade Regent. Eu vou fazer uma observação, tá? Esse hoje aqui, ele não é mais. Ele faleceu em 2022. Tá? O Gordon Fee já é falecido, já foi para a glória. Douglas Stuart é professor do Antigo Testamento do Seminário Teológico Gordon Conwell, bacharel pela Faculdade Harvard nos anos 60, cursou Yale por 2 anos e recebeu seu PhD em Línguas Orientais e Literatura pela Universidade de Harvard no início da década de 70. Autor de vários livros, Stuart também escreveu artigos para a revista Christianity Today e Decision, além de participar de séries de TV sobre descobertas bíblicas e histórias do cristianismo. É pastor na igreja Linebrook em... que palavra difícil é essa? Ipswich, Massachusetts. Bem, vamos lá. Este livro foi impresso pela Vozes em 2024 para Thomas Nelson Brasil. O papel do miolo é avena 70 gramas e o da capa cartão 250 gramas. É aquele papel amarelinho, muito bom para leitura. Tá? Não é o pólen, né? É esse avena que eu nem fazia ideia que existia, mas dá uma olhada. Olha a impressão forte. Olha a diagramação desse livro. Olha isso. Muito bom, muito bonito. Agora vamos adentrar a ele em si. Então aqui a gente tem a folha de rosto. Segunda folha de rosto, aqui a ficha catalográfica, subir um pouquinho, aí, aqui a gente tem uns agradecimentos, tem um salmo aqui, que eles possam aprender a ler bem a história e amar aquele que é a história. Salmo 71, 14 a 18 e Salmo 103, 17. Aqui a gente tem o sumário do livro. Então a gente tem o prefácio, a história bíblica, uma visão geral, a narrativa de Israel, tá aqui. Aí a gente tem os livros, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Aqui a narrativa de Israel na história bíblica. Tentar entender. A hora que a gente chegar lá a gente vê. Esse 23 aqui é justamente um apanhado desses livros, né? Os Escritos de Israel, 115, que antecede aqui o livro de Jó, Salmos, Provérbios, tá? Profetas de Israel, mesma coisa, antecedendo aqui, então ele vai fazer um panorama com relação a esses livros. Mesma coisa aqui. Evangelhos e Atos na história bíblica, tá aqui. Antecedendo os Evangelhos e o livro de Atos, Epístolas e Apocalipse, tá aqui, mesma coisa, antecedendo o restante dos livros da Bíblia. Aí tem um glossário no final, lista cronológica dos livros bíblicos. Prefácio, tá aqui. Este livro busca ser um complemento do mais famoso deles, tá? Que é o Entendes o que Lês, obra concebida para ajudar pessoas a se tornarem melhores leitoras das Escrituras, levando em consideração os vários tipos de literatura que compõem a Bíblia cristã. Ao compreender como eles funcionam, divergem uns dos outros e suscitam diferentes estilos de questões hermenêuticas. Esperamos que seja possível aprender a ler a Bíblia de maneira mais fundamentada. O sucesso do livro deu-nos a coragem para tentar outro. O objetivo ainda é o mesmo: ajudar pessoas a se tornarem melhores leitoras das Escrituras. O que esperamos fazer é dar um passo além da primeira obra, assumindo os mesmos princípios. Tentamos aqui ajudar você a ler e a entender cada um dos livros bíblicos por si só, mas particularmente a enxergar como cada um se relaciona
com os demais para formar a grande narrativa das Escrituras. E vamos dar andamento, tá? Que o prefácio é bem grande, é bem interessante ler certinho tudo isso daqui, tá? Para a gente ter uma compreensão de como que esse livro realmente pode nos ajudar. Aí, a história bíblica é uma visão geral. Vamos ler só o comecinho. Quando nós, os autores, éramos meninos crescendo em lares cristãos, uma das maneiras pelas quais nós e nossos amigos fomos expostos à Bíblia foi por meio da leitura diária de um texto bíblico da caixinha de promessas, que ocupava zelosamente as mesas de nossas cozinhas. Além disso, a maioria dos cristãos de nossa geração e de várias outras que precederam tinha aprendido um tipo de leitura devocional da Bíblia que enfatizava somente partes e pedaços, procurando por uma palavra para o dia. Embora o pensamento por trás dessas abordagens sobre as Escrituras fosse saudável o bastante, exposição constante às firmes promessas da Palavra de Deus, ele também tinha seu lado negativo, ensinando as pessoas a lerem os textos de um jeito que as desconectava da grande história da Bíblia. Então vamos dar sequência. Muito conteúdo para se ler. A narrativa de Israel é como se fosse uma introdução ao Pentateuco, né? Vamos falar assim. Então devemos começar notando que o arranjo dos livros do Antigo Testamento na Bíblia hebraica é um pouco diferente do de nossas Bíblias em português. As nossas chegaram a nós por intermédio da tradução grega do século II, conhecida como Septuaginta. A Bíblia hebraica divide-se em 3 partes: a lei, que é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, os profetas, que são os primeiros profetas, incluindo Josué e passando por Reis, menos Ruth, os últimos profetas, incluindo Isaías, Jeremias, Ezequiel, e o livro dos 12, os chamados profetas menores, e os escritos, os Salmos, incluindo Lamentações, os livros de Sabedoria, Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos, Daniel e os 4 livros narrativos de Ruth, Esther, Esdras, Neemias e Crônicas. Neste livro, vamos seguir a ordem traduzida, exceto para Lamentações, no Antigo Testamento, que está entre os escritos, e Atos, no Novo Testamento, que pertence apropriadamente ao Evangelho de Lucas. Conforme observado em Entendes, que é aquele livro, na página 29, a despeito do modo como muitos dentre o bom povo de Deus manuseiam a Bíblia, ela não é de fato mera coletânea de preposições nas quais se deve acreditar e de imperativos a obedecer. Antes, o caráter essencial da Bíblia, de toda a Bíblia, é narrativo. Uma narrativa na qual as proposições e os imperativos estão profundamente integrados como parte essencial. E assim, a Bíblia começa com uma série de livros narrativos, incluindo até mesmo Levítico e Deuteronômio, os quais podem parecer outra coisa, pois são compostos, em grande medida, de leis, mas que na verdade não podem ser apropriadamente compreendidos se separados da estrutura narrativa em que estão inseridos. Ok? Vou ler até aqui, senão vai demorar demais. Aí a gente adentra ao livro de Gênesis. Então o que ele faz aqui? Ele faz como se fosse numa Bíblia de estudo, tá? Ele traz aqui os dados de orientação para Gênesis, ou seja, conteúdo, cobertura histórica, as ênfases. Aí ele traz uma visão geral de Gênesis. Aí aqui é algo que normalmente a gente não tem nas Bíblias de estudo, tá? Que é o conselho específico para a leitura de Gênesis. Uma caminhada por Gênesis. Aqui ele abre para a gente como se fosse quase como que um esboço, tá? Então ele traz o prólogo, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Aí ele traz, na realidade aqui, ele faz como se fosse um comentário
bem, como que eu posso falar? Ele traz como se fosse um resumo, tá? Pelo que eu entendi aqui, de cada capítulo, tá? Então aqui a gente tem uma caminhada por Gênesis, de 1 a 2:3, que é o prólogo, tá? Aqui, ó, embora escrito em prosa, há também uma dimensão claramente poética nesse prólogo da criação. Parte da poesia consiste na estrutura cuidadosa dessa primeira semana, em que o dia 1 corresponde ao dia 4, o dia 2 ao 5, o dia 3 ao 6. Note como os dois conjuntos de dias correspondem à Terra, sem forma e vazia, 1, 2. Os dias 1 a 3 dão forma à Terra, luz, firmamento, terra seca, enquanto os dias 4 a 6 enchem a forma com conteúdo, assim. Aí ele dá aqui exatamente o que ele falou ali, ó, dia 1. De 1, 3 a 5, luz. Dia 2, 1, 6 a 8, firmamento e mares. Dia 3, 1, 9 a 13, terra seca, vida vegetal. Dia 4, 1, 14 a 19, sol, lua e estrelas. Aí tem a sequência, dia 5, firmamento e animais aquáticos. Dia 6, animais terrestres se alimentam da vida vegetal. E dia 7, Deus descansa de seu trabalho. Observe várias ênfases enquanto lê, algumas delas retomadas mais adiante na história bíblica. Deus chama tudo à existência. Veja Salmos 33:6, João 1:3. Deus abençoou o que criou, incluindo o mundo material, chamando tudo de bom. Seres humanos, macho e fêmea, são criados à imagem de Deus e recebem a incumbência de governar o restante da criação. Deus descansou no 7º dia e o santificou, estabelecendo assim o padrão de 6 dias de trabalho e 1 de descanso. Veja Êxodo 28:11, a grande dádiva celestial do descanso para ex-escravos. E assim vai, ó. Ele pega capítulo 2, 4 a 4:26 e faz um resumo, tá? Do 5:1 a 6:8, outro resumo. Então ele vai trabalhando como se fosse realmente um comentário de forma bem reduzida, para abrir realmente o nosso entendimento com relação àquele livro. Então, em poucas páginas, ele nos conta a história de cada livro. Então é muito interessante. Vamos pegar o livro que eu estou lendo, que é o Evangelho de João, e vamos dar uma olhada nele? Aqui. É isso mesmo, Lucas, João. Então a gente tem dados de orientação para João. Conteúdo: a história de Jesus, Messias e Filho de Deus, contada do ponto de vista de percepções pós-ressurreição. Em sua encarnação, Jesus tornou Deus conhecido e colocou sua vida à disposição de todos por meio da cruz. Autor: o discípulo amado que registrou essas coisas, 21-24, veja 13-23, 19:25 a 27, 22, 21:7, muito provavelmente é João, o apóstolo, filho de Zebedeu, por sua vez não mencionado neste evangelho. O sabemos, de 21-24, sugere que outra pessoa é responsável pelo evangelho em sua versão final. Data desconhecida, provavelmente perto de 90-95 depois de Cristo. Destinatários, destinatário ou destinatários. Veja 1 João, com o qual esse evangelho está intimamente relacionado. ênfases: Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Em sua encarnação e crucificação, ele revelou o amor de Deus e redimiu a humanidade. Discipulado significa permanecer na videira, Jesus, e dar fruto, amar como ele amou. O Espírito Santo será dado ao povo de Cristo para a continuação de sua obra. Aí tem a visão geral de João. O Evangelho de João é um dos grandes tesouros da fé cristã, contando a história sob uma perspectiva que considera, intencionalmente, o período pós-ressurreição de Jesus e também o dom do Espírito. Aí ele dá uma sequência de versículos para a gente ir lá e realmente ver isso daqui. João escreve para reafirmar aos cristãos
a verdade em que eles creem, à luz de deserções e rejeições, que, por meio da encarnação, Deus é plena e finalmente conhecido. Aqui está o amor de Deus em exibição completa e integral. Aí a gente tem a sequência, né? Conselho específico para a leitura de João aqui embaixo. Tá aqui. Uma caminhada por João, aí começa meio que capítulo a capítulo, né? Os pontos importantes do Evangelho de João. A gente está no 17, é o que eu vou ler hoje, daqui a pouquinho. Então vamos ver aqui, ó. 12, aqui, ó, 13, 1, 17 a 26. Vamos ler esse pedacinho para a gente realmente compreender o resumo desta parte. 13, 1, 17 a 26. Jesus à mesa com seus discípulos. Nessa longa conversa à mesa, você verá Jesus repetindo 3 temas. Vou-me embora. Vocês ficam para continuar a minha obra e não poderão fazer isso sozinhos, portanto vou enviar a vocês o Espírito. Note especialmente como o capítulo 13 estabelece o todo, o ato servil de Jesus que simboliza todo o seu ministério. Ao descer do céu, ele rasga suas vestes, toma o lugar de servo em favor deles e os chama para que o sigam. Perceba como os 2 atores principais, nas próximas 2 cenas, Judas, que trairá Jesus, e Pedro, que negará tê-lo conhecido, já são apresentados na primeira cena, em 13, 2, 6 e 11. Agora, veja como os 3 temas principais são enfatizados no capítulo 14. Jesus está voltando para o Pai, que ele agora revelou plenamente, em 14, de 1 a 10. Os discípulos vão ficar para continuar as obras de Jesus, 14, de 11 a 14. Jesus voltará para os discípulos na pessoa do Espírito, o 14, 15 a 31. Com isso, Jesus aplica a parábola da vinha, Isaías 5, de 1 a 7. A si mesmo e aos discípulos, João 15, 1, 8, o que amplia a exposição dos temas principais, 15, 9 a 16, 33, os quais agora incluem o ódio do mundo pelos discípulos na proporção do ódio do mundo por Jesus. Finalmente, a oração de Jesus, 17, 1 a 26, não apenas ecoa esses mesmos temas, mas também antecipa o sucesso da missão dos discípulos nas nações, pelas quais Jesus também ora. Então, realmente muito bom, viu? É um livro assim que eu acho que é muito importante na vida de cada um que realmente gosta de ler as Escrituras, que realmente quer se aprofundar mais no entendimento, tá? A gente sabe que a Bíblia é um livro muito complexo, tá? Então, esse tipo de material nos ajuda a ter uma real compreensão das Escrituras, tá? Então, eu acho muito válido. Um senhor de um livro. Como eu falei, é um livro com papel amarelado, com ótimo tamanho de letra, uma impressão bem forte. Então, ó, eu uso óculos, tá? Não estou tendo dificuldade nenhuma para ler esse livro. Aqui a gente tem o título de cada livro ali no cantinho, como se fosse a Bíblia, para a gente localizar aquilo que a gente quer, tá? Então, olha, realmente muito bom mesmo. É uma indicação minha para vocês, ok? Espero que todos tenham uma excelente tarde, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.